Bom dia, tudo bem, oitavo ano? Como vocês estão? E no domingo? Como foi o domingo? Como foi o Dia das Mães? Beijos, abraços, declarações de amor. Espero que tenha sido maravilhoso, do jeitinho como vocês organizaram. Sabe aquela surpresa que a gente faz e que realmente dá certo? Espero que tenha sido muito bom mesmo. Bem, meus amores, como vocês sabem, a nossa aula hoje será sobre empreendedorismo. Eu já havia conversado com vocês, explicado para vocês o que vem a ser empreender, não é? Estamos vivendo em um momento em que os empreendedores estão conseguindo, né, passar por toda essa fase turbulenta de uma maneira inteligente e ainda estão, não é, ganhando dinheiro, não é isso? Então, hoje a nossa aula será sobre empreendedorismo. Mas para que fique de fato muito claro entre nós, vamos entender, não é? Eu trouxe para a nossa aula de hoje um conceito bem didático, ou seja, um conceito fácil de ser entendido e de ser absorvido. O conceito diz o seguinte, que empreender é ir em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos. O importante é criar algo diferente e com valor para a sociedade. Por que eu falei que quem tem um espírito empreendedor, quem tem essa visão de futuro no momento em que nós estamos vivendo hoje, toda essa turbulência pela qual nós estamos passando, estão conseguindo se destacar? Porque são pessoas que estão conseguindo, não é, reagir, conseguindo pensar, criar meios para poder não fecharem os seus negócios, não é isso? Porque, como vocês sabem, somente o que é essencial está funcionando. O que não é essencial fica fechado. Mas vocês já devem ter percebido que a nossa cidade está explodindo de pessoas entregando comida delivery, roupas, presentes, não é isso? Os motoboys estão trabalhando demais. Mas por que eles estão trabalhando? Porque muitos profissionais entenderam, né? Olharam para a sua loja, para o seu restaurante, e viram que as portas poderiam continuar fechadas, mas que eles criaram novas alternativas. E aí foram criando sites, não é? E vendendo os seus produtos, e aí o seu comércio pode continuar com a porta fechada, mas ele ampliou a sua forma, ele mudou a forma de vender. Então, essa mudança, esse pensar no momento da situação difícil pela qual nós estamos, lá no início, em que tudo foi fechado, os 4 primeiros dias foram dias assim de pensar, de refletir, principalmente o dono de empresas, lojas. Então foram dias de reflexão. Aqueles que conseguiram, não é? Pensar, não é? Tiveram iniciativa, conseguiram planejar, tiveram autoconfiança e perseveraram, que essas são características de empreendedores que terão sucesso. Eles foram pensando, organizando os pensamentos, planejando toda essa organização, não é? E então colocaram o plano em ação. Ao colocar o plano em ação, todo esse processo de pensar sobre isso, de pensar sobre aquele momento e arrumar uma forma de obedecer à lei, mantendo as portas fechadas, mas continuar a trabalhar, esse pensamento, essa linha de pensamento, nós chamamos isso de empreender. Empreendedorismo, enquanto houveram pessoas que de fato realmente fecharam as suas lojas e não puderam mais abri-las, estão passando por uma série de dificuldades e que não conseguiram fazer essa projeção, ou seja, projetar esse futuro, vislumbrar, é óbvio que elas estão passando por um momento de maior dificuldade. Mas os que conseguiram ter esse pensamento, não é?
esse pensamento empreendedor, criar esse algo diferente dentro do mesmo ambiente, esses conseguem se destacar. A estes nós chamamos de empreendedores. Entenderam, meus amores? Então, feito essas explicações, abram o livro de vocês na página 14. E olha o quanto que é interessante esse nosso conteúdo. Veja o título dele. Somos humanos, tão emotivos e tão singulares. E abaixo, observem que há 4 questionamentos. O que lhe faz feliz? Do que você tem medo? Você consegue controlar a sua raiva? Algum sentimento lhe incomoda? Então vamos entendendo, nós somos humanos e, como diz o texto, somos emotivos e tão singulares. Isso quer dizer que nós já temos uma noção do que iremos trabalhar. Nessa nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a emoção. O que é que toca a nossa emoção? Como a nossa emoção mexe com a gente? Quando é que ela ocorre? Que reações a emoção causa no nosso corpo, no nosso cérebro? Que emoções associadas àquela emoção eu consigo sentir? E o que nós podemos fazer quando sentimos? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a nossa humanidade, o fato de sermos humanos, já nos torna emotivos. Não, professora, eu não entendi. Bem, nós somos humanos e, como humanos, nós temos uma necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. Sabe aquela frase, ninguém é uma ilha? Pois é, viver sozinho é possível, viver sozinho. É possível que uma pessoa consiga viver sozinha dentro de um ambiente, mas ela não vai poder ficar apenas ali, naquele ambiente. Ela vai precisar sair para fazer compras, precisar sair para trabalhar. Então ela vive só, mas ela se relaciona com outras pessoas. E esse relacionar, meus amores, quando nós nos relacionamos, nós estamos ali enfrentando cada um as diferenças dos outros. Quando nós nos relacionamos, nos aproximamos, tudo que nós somos vai para dentro dessa relação. Meu comportamento, minha maneira de falar, minha maneira de pensar, meu posicionamento sobre determinados assuntos, a minha maneira de vestir, a criação que eu tive com os meus pais, a minha relação dentro de casa, a maneira como eu lido. Então, quando nós nos relacionamos, tudo isso relaciona-se também. E há uma mistura. Há uma mistura da minha vida, da minha história, do meu comportamento, da minha maneira de pensar, da minha maneira de agir com as suas. E talvez, nesse momento dessa relação, acabe que ocorra um conflito de ideias, conflito de comportamentos, conflitos de pensamentos. Acabam acontecendo esses conflitos. E dependendo da intensidade desses conflitos, caso eles não consigam, não haja um entendimento, aí você vai se irritar, vai ficar chateado, ou então você vai conseguir se relacionar com a pessoa e as suas diferenças nem serão percebidas, e aí vai gerar momentos de alegria, felicidade. Então, nossa humanidade, o nosso humano, ele se emociona das mais variadas formas. Vai desde se emocionar com a felicidade, com a tristeza e com o medo, como tem aqui na nossa página seguinte, que depois eu irei explicar. Mas o fato de sermos humanos já implica as nossas emoções, já mexe com as nossas emoções. O humano, ele é emotivo, os seres humanos são emotivos.
fora alguns que estão em uma outra classificação, são as pessoas que não sentem nada, e aí são pessoas que têm as suas psicopatias, então não sentem absolutamente nada, não sorriem, não choram, mas todo ser humano, ele é emotivo. Todos os que forem viver mesmo, que vivam, todo ser humano que vive, que se relaciona, ele vai manifestar sentimentos. E tão singulares por quê? Porque nós somos únicos. Só existe uma Jusileide com essa maneira de pensar, com essa maneira de agir. Só existe um Adalberto, só existe uma Regiane. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Professora, mas e os gêmeos? E os trigêmeos? Eles são, eles são muito parecidos, idênticos fisicamente, mas o comportamento, às vezes, é extremamente, completamente diferente. Há gêmeos em que uns são extremamente agitados, gostam de sair, gostam de se divertir, e há o outro que gosta mais de ficar em casa, gosta mais de se relacionar com a família e ficar quietinhos. Fisicamente, eles são extremamente parecidos, mas em termos de comportamento, pensamento e forma de agir, eles são extremamente diferentes, ok? Então vamos lá, meus amores. Acompanhe comigo a leitura do primeiro parágrafo. Algumas linhas que eu vou ler, tá bom? O ser humano é complexo. Somos uma composição, ou seja, composição e estrutura intrincada, que quer dizer assim, enredar, que se confunde. O ser humano é complexo, nós somos extremamente complexos mesmo. Eu estou sorrindo com vocês agora, daqui a pouco eu posso estar chorando. Somos uma composição intrincada de sentimentos e emoções, às vezes difíceis de explicar. Os elementos que nos formam se combinam de maneiras infinitas em arranjos singulares. Isso faz de cada um de nós pessoas únicas. Somos ao mesmo tempo iguais e diferentes. Esse ser único, ele é um dos fatores que pode interferir positivamente ou negativamente nas relações que nós iremos estabelecer. Como nós somos únicos, então as minhas características, as minhas qualidades são absolutamente diferentes das suas. É óbvio que à medida em que a nossa relação for se tornando cada vez mais próxima, as nossas diferenças elas irão desaparecer. E nós acabaremos percebendo que tem algo em que nós temos um pensamento parecido, próximo, muito próximo, quase semelhante. Então isso vai facilitar a nossa relação. Mas às vezes pode ocorrer que as nossas diferenças sejam mesmo absurdas. Isso acaba interferindo, porque nós somos seres únicos, isso acaba interferindo nessa relação. Não é que eu estabeleço com você, que você estabelece comigo, que nós estabelecemos com a sala de aula, com a escola, com os outros professores. Então, como nós nos relacionamos e nos relacionamos em família, na escola, no trabalho, em outros ambientes, então é claro que essas nossas individualidades, essas nossas características pessoais, esses elementos que nos formam, que formam a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa índole, é claro que ela vai acabar chocando nessas inúmeras relações que nós iremos estabelecer. E isso vai provocar sentimentos os mais variados, da alegria, do ódio, da raiva, do medo. Essas inúmeras relações irão. E porque nós somos únicos, como eu falei para vocês. Lembra que eu gosto muito de dizer que nós somos únicos, originais de fábrica? Então é isso. Por isso que o título é somos humanos, tão emotivos e tão singulares. É exatamente na diversidade que está a riqueza das relações humanas, no que o outro nos traz de novo, de diferente e desconhecido. Descobrir o outro é se descobrir no outro. E se
descobrir o outro. E se descobrir no outro faz parte da aventura de viver. É isso mesmo. Viver é maravilhoso, mas também é para os corajosos. Viver de fato. Não é só estar vivo, não é só ter nascido, é você realmente viver, se relacionar, se encontrar com as pessoas, querer descobrir. E como ele diz aqui, quando a gente descobre o outro, se descobre no outro. Essa relação de você aprender a lidar com as diferenças dos outros. Professora, há horas que a senhora fala em diferenças, mas ainda não deu um exemplo de fato. Pois pronto, vamos acabar com essa dúvida. Eu tenho uma personalidade muito quieta, não gosto de zoada, gosto de fazer leituras, gosto de estudar. De repente, eu preciso trabalhar com uma pessoa que já é mais inquieta, que gosta de ouvir uma música no tempo vago que ela tem, que gosta de conversar muito e falar alto. Me relacionar com ela vai trazer uma certa complicação.